Bem-vindos à primeira aula. Hoje a gente vai falar sobre o que é uma onda. Esses são os objetivos principais da aula de hoje. Esse é o nosso cronograma para a gente ir seguindo e mantendo o ritmo de estudo semana a semana e não deixar as coisas acumularem. Bom, onda é todo sinal, perturbação que vai se propagar no espaço, né? Viajar no espaço, transmitindo energia. Matéria também, às vezes, mas não necessariamente, tá certo? Então, a gente tem na natureza vários exemplos de onda. A onda no mar, por exemplo, que é um tipo de onda que, quando chega perto da praia, ela vai transmitir matéria, sim. Mas a gente tem também, por exemplo, a ola nos estádios, né? Onde cada torcedor está na sua cadeira, ele simplesmente levanta e depois senta, mas a gente pode perceber um sinal se propagando ao longo do estádio. Então, a gente vai trabalhar matematicamente isso. Como que eu descrevo matematicamente uma função de onda em uma dimensão, tá certo? Eu vou pegar uma função que tem um formato específico e esse formato se mantém, né, não se deforma conforme ele vai viajando para frente. Então vamos pegar aqui um sistema de coordenadas x, y e eu desenhei aqui um formato mais ou menos gaussiano, certo? Para melhor estudar isso, o que eu vou fazer é eu vou pegar um outro sistema de coordenadas que vai viajar junto com a onda, né? Então, o sistema x', y', que vai se propagar para frente com a mesma velocidade da onda. Ou seja, no referencial linha, a função de onda jamais muda, tá certo? Ela não só não se deforma, como ela não anda para frente, já que o referencial está se deslocando junto com esse pulso. A gente pode imaginar aí um pulso numa corda, dá um chacoalhão na corda, e esse chacoalhão vai se transmitir para frente. Então, seguindo a onda no referencial x', y', a gente vai ver que eu posso escrever o seguinte. O y' de x e t vai ser, na verdade, um y' de x. É uma função só de x, porque conforme o tempo passa, ela não vai se deformar, tá certo? Então, eu vou ter uma função f de x', né? Indo para o outro referencial, eu posso escrever como um y de x' e 0. Então, a minha função de onda ela vai ser uma função de uma única variável apenas. E a gente pode entender isso melhor usando a transformada de Galileu-Galilei, né? Então, eu vou ter, transformando de um referencial para o outro, eu vou ter que x' é x menos vt e o y' é igual a y mesmo. Se você está na dúvida se é x menos vt ou x mais vt, é só lembrar que a coordenada x' ela vai se manter constante. O que vai variar é a coordenada x da onda, tá certo? Então, conforme o tempo passa, o x' fica constante e o x deve aumentar. Se a gente passar esse vt somando para o outro lado, a gente tem que x é igual a x' mais vt. Isso nos mostra que a coordenada x está aumentando conforme o tempo passa. No referencial original, a gente vai ter, então, uma função y de x e t, que é um f de x menos vt. Ou seja, depende de x e de t, mas depende dos dois como se fosse uma coisa só, uma variável só, tá certo? Então, eu não posso ter uma função do tipo cosseno de ax vezes cosseno de bt, tá certo? Isso não é uma função de x menos vt. Para ser uma função desse tipo, o x menos vt tem que estar no argumento de um cosseno só, e se ele está multiplicado por uma constante, essa constante tem que ser a mesma, tanto para o x quanto para o vt. O sentido de propagação ele vai ficar explícito na relação de sinais entre a parte espacial e a parte temporal. Note que não é só o sinal da parte temporal que determina isso, tá certo? É a relação entre os dois sinais. Então, x menos vt, uma onda indo a favor do eixo x, x mais vt, uma onda indo contra o eixo x. Tá certo? Eu poderia, por exemplo, ter menos x mais vt. Também seria uma onda indo a favor do eixo x. Ou então, menos x menos vt também seria uma onda indo contra o eixo x. Ok? Então, vamos pegar um ponto fixo na forma dessa onda. Tá certo? É na forma da onda e não na corda. Para um ponto fixo desse, eu vou ter que a altura, né? Essa posição em relação ao eixo x é sempre a mesma. E a gente diz que isso daí é um ponto de fase constante. Tá certo? Se a fase é constante, quer dizer que o valor da função é constante. E isso só é possível se a coordenada x' for constante. Essa coordenada x', esse argumento da função de onda, é o que a gente chama de fase da onda. Então, se a fase é constante, eu derivar ela no tempo, eu vou obter 0 e
Isolando dx dt, né, fazendo essa derivada isolando, eu tenho que dx dt é igual a v. Ou seja, dx dt é a velocidade de propagação da onda, que na verdade é o que a gente vai chamar de velocidade de fase da onda. É a velocidade com que uma fase da onda se propaga. Também existe a velocidade de grupo, mas a gente vai falar disso mais para frente só. O tipo de onda que é mais estudado é a chamada onda harmônica, que é o que a gente vai estudar mais aqui. Então, é aquela onda cuja função de onda é representada por um seno ou cosseno. Em vez de ter só um pulso na corda, eu tenho uma função seno que vai se propagar para frente, tá certo? Então, eu vou escrever aqui, f de x' é igual a cosseno de kx' mais delta. Ou y de x e t é igual a cosseno de kx menos k dt mais delta. Onde esse delta é chamada constante de fase, tá certo? É uma constante que eu posso ter arbitrária ali, só para não restringir a minha função a começar na fase zero, quando o x for zero e o tempo for zero, tá certo? Então vamos analisar essa função, primeiro fixando o x. Então eu vou olhar só para um ponto da corda, tá certo? Eu vou colocar uma fenda, né, e vou olhar só para um pontinho de onde está essa corda. E eu vou ver que esse ponto da corda ele vai fazer um movimento harmônico simples, vai ficar subindo e descendo, tá certo? A corda não se propaga para frente, só a onda. Então a gente vê que depois de um tempo t, esse ponto x da corda ele vai voltar para a fase original que ele tinha, né? Então eu vou ter um a cosseno de menos k vezes tal é igual a, né? Quando o tempo é zero, cosseno de 0 é 1, então é igual a. Trabalhando essa equação, eu vejo que a solução é kv vezes tal tem que ser igual a 2π. E aí, isolando isso, eu tenho a frequência angular vai ser igual a k vezes v. Eu já acho uma relação para essa minha constante k. E, de outra forma, se eu fixar o tempo, ou seja, se eu tirar uma foto da minha onda, né, um ponto fixo no tempo, eu vou, depois de andar uma certa distância ao longo dessa função de onda, eu vou ver que ela volta de novo para o mesmo valor de fase. O mesmo valor de fase que ela tinha em x igual a 0, por exemplo. E aí a conta é exatamente a mesma que a gente fez lá no slide anterior. E aí a gente tem uma relação direta, né? Eu vou ter a constante que multiplica o tempo e a constante que multiplica o espaço. Ômega t eu defino como 2π sobre o período, né? 2π sobre tal, essa frequência angular, ômega. E então o k eu vou relacionar um período espacial que eu vou chamar de lambda. Então lambda é o período espacial e o k eu vou definir ele como um número de onda, ou seja, quantas oscilações a corda dá, quantas oscilações completas a corda dá em 1 metro. Então a gente tem uma relaçãozinha entre essas duas coisas, né? 2π sobre tal é igual a ômega, que é igual ao kv, e eu posso escrever isso como 2π sobre lambda vezes v, tá certo? Trabalhando essas equações, a gente tem uma relação que é lambda é igual a v vezes tal. Ou de outra forma, ΔX é igual a v vezes ΔT. Ou seja, em um tempo igual a um período, a onda sempre vai viajar para frente uma distância exatamente igual a um comprimento de onda, né? Isso me dá uma outra relaçãozinha que é v igual a lambda_f, que é uma relação válida para todas as ondas. Ou seja, dada a velocidade de propagação da onda, o comprimento de onda e a frequência elas vão estar numa relação fechada bem definida. O produto delas tem que ser essa constante. Calculando a velocidade de fase de uma onda harmônica, né, dφ dt é igual a 0, eu tenho k dx dt menos ômega é igual a 0. Organizando e separando isso daí, eu vou ter que a velocidade de fase da onda harmônica, né, que aqui não está explícita, vai ser ômega sobre k. Né? Trabalhando essa expressão aqui, a gente chega no mesmo valor v igual a lambda_f, tá certo? Isso aqui é só uma outra forma de escrever a mesma coisa. Para ondas em 2 e 3 dimensões, a gente pode escrever uma função de onda harmônica do tipo a seno de k escalar r menos ômega t, onde esse r é o vetor que aponta, né, o ponto onde eu estou medindo a onda, e esse k, agora que era o número de onda, ele vai ter componentes kx, ky, kz, e ele vai ser chamado de vetor de onda. O módulo dele continua sendo número de onda, mas agora ele tem direção e sentido. É a direção e sentido de propagação da onda.
Uma outra coisa que a gente fala sobre ondas é a classificação ou a separação entre ondas transversais e ondas longitudinais. Isso é uma relação entre a direção da perturbação causada no meio ou a perturbação da onda e a direção de propagação, tá certo? Então, uma onda transversal, a perturbação é perpendicular à direção de propagação, e uma onda longitudinal, a perturbação é da mesma direção de propagação. Então a gente tem um exemplinho aqui numa mola, né? Uma mola é perfeito para isso, porque você pode ter os dois tipos de ondas se propagando. Então lembre-se de fazer atividade no Moodle para ganhar presença nessa aula, e até a próxima.